Agora nós vamos entender como irá funcionar a vistoria de renovação para escada enclausurada protegida. Então, a escada enclausurada protegida é aquela escada que está protegida por uma parede resistente ao fogo e uma porta corta-fogo. A vistoria deverá ser baseada no checklist de renovação da escada enclausurada protegida. Para a inspeção, o vistoriador deverá estar de posse do projeto de prevenção contra incêndio de pânico daquela edificação. Verificar se houve mudança do projeto arquitetônico de forma a alterar as condições das saídas de emergência. Em caso positivo, você vai solicitar a apresentação da modificação do projeto no departamento de análise do CAT. Para quê? Ele vai passar novamente por uma análise, estando ok, ele será remetido para a SAT que fará a vistoria daquela edificação, para que a gente tenha a atualização da prancha com a realidade do projeto executado. Vou verificar se o piso da escada é regular e antiderrapante. Então vou verificar o material, se ele me permite ter algum atrito para que eu não tenha o risco de escorregar quando estiver em fuga. Verificar se todas as portas que acessam a escada enclausurada protegida são porta corta-fogo P60. Então, primeiramente, vou verificar se são portas corta-fogo e na especificação, aqui na sua lateral, eu vou achar a marca de conformidade indicando qual que é a especificação daquela minha porta que enclausura aí a caixa de escada. Excepcionalmente, as portas corta-fogo instaladas no pavimento de descarga poderão ter sua face voltada para a descarga pintada em qualquer cor, e a outra deverá ser necessariamente pintada em vermelho. Então a porta que estiver para o saguão ou para o hall na descarga poderá ser de uma cor diferente da cor vermelha, mas a parte que está para o interior da escada tem que ser necessariamente na cor vermelha. Verificar se a instalação do alçapão de alívio está conforme indicado em planta, no último pavimento. Observar se não houve nenhuma mudança e se ele está instalado em conformidade com a planta, lá no último pavimento. Então aqui eu tenho a prancha de corte, que identifica o último pavimento, e aqui eu tenho a planta baixa, que identifica a sua posição e características. Verificar se as posições da janela de ventilação em todos os pavimentos estão conforme indicado em planta. Então eu vou localizar a fachada, onde eu tenho as minhas janelas, e verificar se elas permanecem sem modificações. Verificar se a posição da ventilação permanente inferior, a VPI, está conforme indicado em planta, no pavimento térreo. Então eu vou pegar novamente aí a prancha onde eu tenho o meu corte, identificando a fachada, e ver se a VPI permanece conforme as previsões do projeto anteriormente aprovado. Verificar se as portas corta-fogos P60 estão pintadas na cor vermelha, ainda aceitando que a folha da porta corta-fogo que for virada para a descarga seja em qualquer cor, como já vimos anteriormente. Verificar se as portas corta-fogos P60 estão abrindo no sentido de fuga. Lembrando que nos pavimentos elas deverão abrir para dentro da escada, porque é o sentido de fuga. Eu saio do corredor, eu saio da unidade residencial para dentro da escada. Enquanto que no pavimento de descarga, elas deverão abrir para fora da escada, pois eu venho descendo a edificação e eu saio da caixa de escada para fora em direção à descarga. Verificar se as portas corta-fogos P60 estão indicadas com sinalização de emergência porta corta-fogo, mantenha fechada. A especificação dessa sinalização, de acordo com a NT14, aqui a gente tem um exemplo dela realizada no padrão, instalada no padrão, enquanto eu tenho um exemplo que é fora do padrão, mas que instalada a mais não nos traz nenhum problema. O importante é ter pelo menos uma sinalização conforme as previsões da norma. Verificar se está indicado na parte interna da escada, na folha da PCF P60, a indicação do pavimento, que é a sinalização de emergência S17, conforme estabelecido na NT14 do CAT-CBMS. Então aqui nós temos a identificação do andar, tanto na porta quanto na parte interna da caixa de escada.
Realizar o teste de abertura e fechamento de todas as portas corta-fogos P60. Todas as portas corta-fogos devem possuir mecanismo de fechamento mecânico. Nada mais é que o eixo que permite que ela abra e feche, que tem uma geometria diagonal que permite que ela naturalmente sempre tenha a tendência de voltar para a sua posição inicial. Então, como eu confiro se a porta está funcionando corretamente? Eu simplesmente abro a porta e deixo que ela naturalmente volte para a sua posição inicial fechada. Se ela não estiver com essa tendência, eu tenho que solicitar que seja regulada. Verificar a integridade do corrimão, material utilizado e sua fixação. Então vou verificar se o corrimão continua executado conforme ele foi planejado em projeto aprovado e se ele continua com a sua manutenção de forma que sua fixação esteja oferecendo segurança para quem utiliza a escada. Verificar se o caminhamento interno do corrimão é contínuo em toda a sua extensão da escada. Então vou verificar se a parte interna do corrimão ela é contínua, permitindo que a pessoa não perca o contato com o corrimão enquanto estiver imprimindo fuga. Da mesma maneira, eu vou verificar se o corrimão que auxilia o caminhamento externo da escada é contínuo em toda a sua extensão, exceto nas proximidades das portas de acesso às unidades autônomas. Neste caso, próximo às unidades autônomas, o corrimão tem que exceder em no mínimo 20 cm a chegada do patamar, sendo seu término curvado para o interior. Então, o caminhamento externo ele deve ser contínuo. Aqui um exemplo de um obstáculo que foi instalado e não permitiu mais a continuidade do corrimão, está errado. E aqui a maneira como eu devo exceder pelo menos 20 centímetros a partir do meu patamar. E ainda conferir se ele está voltado para a parede na sua finalização. Vou verificar se a altura de instalação do corrimão se mantém entre 80 e 92, conforme o projeto aprovado. Pode ser que o corrimão tenha sido retirado para manutenção e quando voltar a instalar, ele foi instalado de maneira errada. Então, por isso eu tenho que conferir novamente se o corrimão está na altura prevista por norma. Verificar se todos os acessos à descarga é mediante porta corta-fogo. Então aqui eu tenho a minha caixa de escada. Essa é a minha planta baixa que demonstra a descarga. Então aqui eu tenho um acesso de uma área externa da edificação, que não é a parte da rua ainda. É uma porta corta-fogo que vai limitar. Eu tenho aqui o meu acesso à garagem, é a porta corta-fogo. Eu tenho o acesso à própria escada, que também é porta corta-fogo. As portas dos elevadores são portas resistentes ao fogo. E a porta de saída para a rua, ela não tem necessidade dessa especificação de porta corta-fogo. Então, mas todos os meus outros acessos à descarga são por porta corta-fogo. Vou verificar se as ocupações inseridas na descarga conferem com o projeto aprovado. Então, na ocupação lá da minha descarga, eu vou ver se eu tenho uma recepção, uma portaria, sala de estar, conforme a prancha. A minha prancha, onde está indicada a descarga, vai nos falar qual que é essa ocupação que foi inserida na descarga. E a saber, no item 5.10.1.3, da NT 10, parte 1, eu tenho quais são as ocupações que são permitidas numa descarga. Verificar se o pictograma da sinalização de emergência e das saídas de emergência é compatível com a NT 14, que são as sinalizações de S1 a S16. O pictograma é um símbolo que representa um objeto ou conceito. Então, o pictograma ele vai auxiliar a pessoa em fuga a saber para onde que ela está se dirigindo durante uma fuga. Então, é uma escada eu estou subindo, é uma escada eu estou descendo, é uma porta de acesso já para a parte de fora da edificação. Verificar se o tamanho da placa da sinalização de emergência, das saídas de emergência, é compatível com a distância de visualização. Então, no caso já de ter sido aprovado e estar agora na fase de renovação, eu vou verificar se por um acaso alguma placa de sinalização não foi trocada ou reinstalada de maneira divergente à distância máxima de visibilidade. Então, na tabela 1 do anexo A da NT 14,
eu tenho que confrontar a minha distância máxima de visibilidade na rota de fuga com a largura, com a base da minha placa de sinalização de orientação e salvamento, confrontando essas duas informações. Verificar os efeitos de fotoluminescência da sinalização de emergência das saídas de emergência. Então, eu vou ter que conferir se, na ausência de iluminação, seja natural ou artificial, as minhas sinalizações permanecem com os efeitos de fotoluminescência, permitindo que, durante uma fuga, em caso de falta de energia, uma pessoa consiga se orientar dentro da caixa de escada. Verificar se o fabricante da sinalização de emergência das saídas de emergências está cadastrado na Gerência de Normas e Cadastros do CAT. Então, vou verificar se alguma dessas placas, posterior ao licenciamento, podem ter sido trocadas ou manutenidas, e eu vou verificar se esse fabricante, mesmo que não tenha sido o mesmo, ele continua sendo um fabricante aprovado lá nas Normas e Cadastros do CAT. Então, para isso, eu vou recolher as notas fiscais dos componentes da escada enclausurada protegida, que é de porta corta-fogo e sinalizações de emergência, e anexar ao projeto, somente se ocorreram substituições. Então, vai ter que conter, novamente, o nome da empresa fornecedora com CNPJ, o nome da edificação ou do responsável e relação dos itens fornecidos. Então, esses foram os itens que devem ser conferidos numa vistoria de renovação para escada enclausurada protegida.